Olá, bem-vindo ao Minha História de Fé. Hoje vamos conhecer Marinalva Ornelis. A alegria de ser mãe pela primeira vez deu lugar ao desespero quando descobriu que tinha um cisto no ovário ainda no início da gravidez. Marinalva não desanimou. A fé da família em Nossa Senhora foi mais forte e ela teve o sonho de ser mãe realizado. Meu nome é Marinalva Ornelis Venâncio Martins, tenho 50 anos e sou coordenadora pedagógica. Desde criança, a vida inteira nossa foi sempre ligada à igreja. Meus avós, moravam com minha mãe, com a gente lá, e tinha um padre, que a gente vivia mais na casa paroquial do que em casa, porque tinha várias atividades, então a vida inteira cresceu dentro da igreja. Assim que eu mudei para o bairro Sagrada Família, eu procurei a igreja, que eu sempre gostei de desenvolver trabalho dentro da igreja, então eu era catequista. E eu procurei a igreja do bairro Sagrada Família e fiquei conhecendo meu esposo. Ele que era o coordenador da catequese. Aí eu comecei a trabalhar junto com ele e nesse período começamos a nos conhecermos e começamos a namorar. Aí continuamos o trabalho. Nessa época eu estava terminando o segundo grau, eu estava no primeiro ano, Terminei o segundo grau, casei, dentro desses 3 anos, namoramos, noivamos e casamos. Aí depois que eu casei, eu fiz cursinho e passei, no vestibular na PUC. E eu estava no segundo período, eu estava passando para o segundo período, de pedagogia. Aí eu descobri que eu estava grávida, não era uma gravidez planejada, mas assim, ficamos felizes, porque era a primeira, Eu comecei a fazer o pré-natal e a minha barriga cresceu muito. Com 3 meses de gravidez, eu estava com barriga de 6 meses. E o médico achou estranho, porque com 3 meses não era para ter barriga. Aí ele perguntou se na minha família tinha gêmeos ou na família do meu esposo. Então, nenhuma das duas famílias tinha gêmeos. Ele foi e pediu para fazer ultrassom, porque tinha alguma coisa que estava normal naquela situação. Mas assim, até então não tinha noção de nada do que poderia estar acontecendo, Aí depois fizemos ultrassom, levamos. Aí que ele foi e deu uma notícia que ficamos assustados com a questão da endometriose, Que desenvolveu mais que o feto naquela época. Aí foi um susto muito grande, porque a gente não sabia o que era e tinha que fazer uma cirurgia com muita urgência, Porque se demorasse, ele poderia pressionar mais o útero, E vinha acontecer um aborto, Fiquei muito preocupada, porque desenvolveu muito, abraçou o útero, que pegou até a parte do estômago, trompa, ovário. Desenvolveu com a gravidez, ele desenvolveu muito mais que a gravidez. Tinha que fazer uma cesárea, porque se esperasse crescer, tanto a minha vida e a dela estava em risco, do bebê, Sempre tive muita fé. Lá em casa, quando nós casamos, sempre, antes de dormir, a gente rezava o terço, ia à missa. A nossa prática religiosa nunca faltou em casa. Colocamos nas mãos de Deus e de Maria. Foi isso que aconteceu. Então, confiamos em Nossa Senhora e colocou ela na frente e seja tudo que Deus quiser. Marcou a cirurgia, mas eu nem envolvi, porque eu estava tão abalada emocionalmente, porque eu já não tinha mais esperança, Eu já achei que, do jeito que estava, só Deus mesmo que podia fazer alguma coisa. Durou mais ou menos umas 4, 5 horas essa cesárea, que foi uma cesárea. Eu perdi muito sangue na época. Ele precisou de doadores de sangue, porque não tinha como. Fiquei 3 dias lá de repouso para ver se não ia ter um aborto, instantâneo devido, porque mexeu, Aí fiquei de observação. Aí quando eu saí do hospital de cadeira de rodas, eu não podia colocar os pés no chão. Ao chegar em casa, eu morava no 3º andar nessa época, eu tive que subir também de cadeira
né? Subi e depois eu fiquei só na cama, não podia levantar mais, para não acontecer um aborto. Aí eu fiquei assim, uns 6 meses, quase uns 5 meses, né? Porque ela estava muito recente e até se pisar, o que ele falou, dependendo da posição que eu pisasse ali, poderia acontecer um aborto espontâneo, né? Então eu não levantava da cama para nada. Foi um milagre mesmo de Deus, foi a nossa fé que salvou, porque era muito difícil, do jeito que foi a cirurgia, ter vingado a gravidez. Todos os meses a gente fazia ultrassom para ter um acompanhamento, para ver como que era o desenvolvimento, né, do feto, como que estava indo. E foi tranquila assim, a gravidez, desenvolveu. No decorrer, ele sempre acompanhando, sempre ligando, de 15 em 15 dias, tinha que fazer exame para ver como que estava, para ver se a gravidez estava indo para frente. Parto, ela tinha que nascer e completar os 9 meses, e não podia ser uma outra cesárea, tinha que ser normal, porque eu já tinha feito uma cesárea e não podia fazer 2 cesáreas no mesmo ano. Dia 6 de setembro eu andei muito, né? Fiz as compras, que já estava assim, chegando na época, e eu comecei a passar mal de madrugada, comecei a sentir muitas dores, aí fiquei tranquila, não falei, não vai ser agora, né? Não é hora, vai completar os 9 meses, né? Aí, por incrível que pareça, no 7 de setembro, eu ligo para o médico e ele fala, então vem, né? Marcou com a gente no Hospital Taviano Neves. Quando chegamos lá, meio-dia, eu super tranquila, só senti umas dorzinhas e voltava. Aí foi onde que ela resolveu vir ao mundo. Fiz outra cesárea, ela nasceu, era mais ou menos um meio-dia, 1 hora, que eu não lembro como. Mas eu super tranquila, para mim era tudo... Eu estava assim tão confiante que eu não preocupava, não envolvi. Minha mãe ficava assim muito preocupada e ele, enquanto eu estava lá, ele estava rezando o texto, sempre pedindo, colocou nas mãos de Nossa Senhora e a fé dele foi que ajudou. Foi muito importante para a gente. Consagramos ela a Nossa Senhora no dia do batizado e ela sempre, tudo nosso é Nossa Senhora. Sem ela a gente não consegue dar um passo. Só tem que agradecer mesmo e divulgar e falar realmente que quem tem fé vence. Porque do jeito que os médicos falaram com a gente não tinha esperança. Assim que ela nasceu, com 6 meses eu tive que cortar, né, a amamentação dela. Já foi também outro sacrifício, né, para fazer o tratamento. Porque como o médico falou, ele tirou o que estava em volta, mas a raiz continuava ali. E a raiz continuando, ela ia desenvolver, é como uma planta. Aí ela parou de amamentar, né? Teve que olhar outro tipo de leite, que adaptar se fosse parecido com o leite materno. E aí eu comecei a fazer o tratamento com injeções, né? Com remédios, para evitar. Aí eu fiquei mais ou menos 4 anos de novo, né? Porque eu não podia engravidar muito recente, até mesmo se fosse uma outra cesárea, não tinha como. Aí depois engravidei do Bernardo sem problema. Aí eu fui e fiz esterectomia que eles falam, né? Porque não tinha como. Aí eu tirei o útero mesmo. Tá? Aí eu já tinha tirado uma trompa, um ovário, né? Que foi muito agressiva, né? O processo depois da Larissa, né? E do Bernardo. Desde pequenininho, os dois, eles sempre participaram, sempre frequentaram. A Larissa foi coroinha, né, muito tempo. O Bernardo também seguiu o mesmo caminho. Até hoje eles trabalham na Crisma, né, na Igreja São Pedro. Então, assim, né, aqui os 4, graças a Deus, sempre teve essa fé. O que nós aprendemos, passamos para eles. E o bom de tudo é que eles, né, conseguiram assimilar isso e continua focado também. E o que a gente faz é mostrar que sem a fé não tem como vencer. Eu tinha medo de perder, né? Porque fica uma sombra, né? Aí eu via a Larissa, aquele bebezinho pequenininho dormindo, aí eu ia lá, acordava, olhava, colocava a cabeça no coraçãozinho dela para ver se estava batendo.
né? Porque a gente fica com medo. Eu falei, ai meu Deus, isso não aconteceu naquela época, vai acontecer agora. Então a sensação é horrível, sabe? Mas assim, eu sempre, quando ela dormia, eu sempre pegava a imagem de Nossa Senhora e colocava ali perto dela. Quando saí, sempre pedi, né? E deixava ali, não, Nossa Senhora, cuida da Larissa. E falava, olha, aquela ali é sua mãe, aquela ali tem que cuidar de você. Então você tem que, deve, né, obediência a ela. Então eu sempre fiz isso. Se você tem uma linda história de fé e quer nos contar, envie um e-mail para nós, minhahistoriadefé@tvhorizonte.com.br. Eu te encontro no próximo programa.